Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Novis. Senhor Novis, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente, sim, senhor. Além disso, senhor Pedro, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, é isso? Sim, senhor. Por força desse acordo, senhor Pedro, eu vou lhe advertir que o senhor, se faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde o seu acordo, certo? Perfeitamente. O senhor prestou um depoimento aqui, senhor Pedro, há algum tempo, já quase um ano, em 2017, numa ação penal que tinha como acusados também o senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e também o senhor Antônio Palocci. O senhor não deve se lembrar de detalhes, talvez, do que o senhor declarou, mas o senhor ratifica aquilo que o senhor declarou? O senhor veio aqui com o compromisso de dizer a verdade? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de retificar? Não, eu não me lembro rigorosamente todos os mínimos detalhes, mas me lembro o suficiente para poder dizer ao senhor que eu ratifico tudo que foi dito. Então fica aproveitado esse depoimento com prova emprestada e eu passo aqui a defesa de Marcelo Odebrecht para perguntas complementares. Muito obrigado, excelência. Desculpa, só consignar, excelência, também a contradita. Está registrada a contradita pelos meus fundamentos e indeferida pelos meus fundamentos. Desculpe. Bom, senhor Pedro, então eu só vou fazer algumas perguntas complementares e eu vou deixar de fazer 3 perguntas que eu só vou consignar rapidamente para depois buscar naquele depoimento, que era desde quando o senhor trabalhou na empresa Odebrecht, quais os programas o senhor desempenhou desde 1990 e qual a sua relação hierárquica com o Marcelo durante todo esse tempo. Isso já foi respondido lá, então eu já vou passar para a próxima pergunta. Quando que Marcelo Odebrecht substituiu o senhor, né? Marcelo me substituiu, o processo caminhou de agosto de 2008 a janeiro de 2009. Em agosto de 2008, ele me substituiu na presidência do Conselho da Braskem. Portanto, a partir daí, assumiu a responsabilidade por coordenar a empresa Braskem. E a partir de janeiro de 2009, ele me substituiu na presidência da holding Odebrecht S.A. e, portanto, na gestão e na condução de todos os outros negócios da organização Odebrecht. Quem dentro da Odebrecht mantinha relação com o ex-presidente Lula? O senhor saberia dizer? Sim, o doutor Emílio Odebrecht era a pessoa que detinha a relação pessoal com o presidente Lula e, na grande maioria das vezes, era quem se reunia com o presidente para tratar de temas de interesse da organização. Eu fui presidente da Odebrecht durante 7 anos e, salvo uma vez em que participei de uma reunião de trabalho, junto com o doutor Emílio, com o presidente Lula, em nenhum outro momento eu estive com ele. Então, do mesmo modo, na gestão de Marcelo, a partir de 2009, eu já me adianto para comentar que era assim também que o processo funcionava. Os temas de interesse da organização eram tratados por mim, por doutor Emílio, eventualmente por Marcelo, por doutor Emílio, e era o doutor Emílio que tinha relação com o presidente. Então o senhor nunca tomou conhecimento de Marcelo ter tido relações diretas com o presidente Lula? Não, nunca tomei. Nas relações da empresa Odebrecht com o presidente Lula, Marcelo conduziria qualquer informação sem dar ciência a Emílio Odebrecht? Desculpa, eu não entendi, velho. Não comprei. Em eventuais relações que a empresa Odebrecht teria com o presidente Lula, se Marcelo desse alguma decisão nesse sentido, ele deixaria de comunicar o senhor Emílio Odebrecht? Relações com o presidente Lula, relações com o governo são uma coisa, relações com o presidente são relações pessoais. Relações com o presidente Lula, não. As relações eram sempre através do doutor Emílio. Relações com o governo eram através das estatais, dos ministros, aí os contatos nós todos tínhamos, não era
não era privativo do doutor Emílio. Mas com o presidente Lula era doutor Emílio. No período em que o senhor foi diretor-presidente da Odebrecht, em algum momento, Marcelo levou ao seu conhecimento, enquanto seu liderado, alguma tratativa direta ou indireta envolvendo ele e o presidente Lula, ou mais especificamente, em relação a contratos com a Petrobras? Não. Tanto eu quanto Marcelo, eventualmente, encontramos o presidente Lula em ocasiões públicas, solenidades, inaugurações, visitas. Mas reuniões de trabalho nem eu tive, exceto uma, como já comentei, e não me consta que Marcelo tenha tido nenhum. Tanto no tempo em que o senhor liderou Marcelo, como posteriormente o senhor tomou algum conhecimento de envolvimento de Marcelo em tratativas envolvendo contratos da Petrobras? Não, envolvendo negociação de contratos, relações diretas com Petrobras, não me consta que ele tenha tido. Conforme a cultura de delegação da empresa Odebrecht, os executivos encarregados dos negócios com a Petrobras, eles tinham autonomia para isso? Para negociar os contratos, sim. Essa cultura de delegação, ela foi criada na gestão de Marcelo? Não, a delegação planejada, como nós chamamos na nossa tecnologia empresarial, chamada, eu já não sou mais integrante da organização, delegação planejada existe desde sempre, foi um conceito criado pelo Dr. Norberto Odebrecht já na década de 50, e assim que a empresa sempre procedeu e geriu o seu negócio. Os pagamentos não contabilizados foram uma criação de Marcelo ou já existiam antes dele? Pagamentos não contabilizados é uma expressão muito genérica. Eu gostaria de responder ao senhor de forma mais específica. Apoio de campanha e pagamentos indevidos relativos a interesses empresariais, de respeito a funcionários públicos, autoridades, não só na Odebrecht, como em todas as outras empreiteiras que têm relação com o poder público no Brasil, sempre existiu. Na página 12 da denúncia é referida uma reunião que teria havido entre uma negociação com José Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa em respeito do contrato de nafta. Eu vou tomar a liberdade breve de ler para o senhor, que talvez o senhor não conheça. A denúncia fala assim: em síntese, Marcelo Odebrecht e Alexandrino Alencar, na condição de gestores e administradores da Braskem S.A., buscavam reduzir substancialmente o valor pago à empresa na compra de nafta junto à Petrobras, além de obter um contrato de longa duração, para tanto ofereceram a José Janene, Alberto Youssef e Paulo Roberto vantagem devida no montante de 5 milhões de dólares. Eu não estou aqui objetivamente questionando se o fato ocorreu ou não. Eu pergunto só ao senhor se nessa época, na negociação do contrato de nafta, era Marcelo que estava envolvido nessas negociações? Não, eu não só relato esse episódio no meu termo de colaboração, nos meus anexos, como também comentei no depoimento que prestei no ano passado, e esse tema foi tratado ali por volta, se eu não estou enganado, 2005, 2006, e Marcelo Odebrecht não teve nenhum envolvimento nisso. Na época, Marcelo era presidente da construtora Odebrecht e não tinha envolvimento em nenhum assunto relativo à Braskem. Esse tema foi acompanhado por mim, por Zé Carlos, Grupo Zico, e foi tratado mais diretamente pelo Alexandre Alencar. Então, nessa reunião, não era Marcelo que estava presente na referida reunião aqui? Não, Marcelo nunca esteve presente em nenhuma reunião sobre esse assunto durante a minha gestão como presidente do Conselho da Braskem. Ainda na página 143 da denúncia, há uma referência desculpe, essas tratativas, então não era tratado por Marcelo Odebrecht. Essa reunião agora é da página 143, que teria havido uma reunião, a denúncia diz objetivamente o seguinte: para consolidar os entendimentos com Lula e sua equipe no início do mandato do ex-presidente da República, foi realizada uma reunião no Palácio da Alvorada, da qual participaram Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Alexandrino de Alencar. E pelo governo federal, Lula, Antônio Palocci, Dilma e José Eduardo Dutra. Na reunião, a Odebrecht expôs ao então presidente e integrantes do governo o cenário do setor petroquímico,
as áreas de resistências que o grupo empresarial tinha na Petrobras, especificamente na diretoria de abastecimento. Emílio cobrou de Lula e sua equipe a manutenção do compromisso de não estatização do setor petroquímico e solicitou ao então presidente a saída de Rogério Manso, da diretoria de abastecimento da Petrobras, pois este era resistente aos pleitos do grupo empresarial. Esta reunião, ela teria, que segundo a acusação teria sido solicitada a saída do Rogério Manso, ela ocorreu em qual período e se Marcelo Odebrecht participou dessa reunião? Não são coisas diferentes. Primeiro, Marcelo Odebrecht não participou de nenhuma dessas reuniões e, especificamente nesse caso, as pessoas citadas foram estas, à exceção de que não era Marcelo que estava presente. Eu estive presente e não Marcelo. Os demais estavam presentes, se eu não estou enganado. Mas, naquele momento, se questionava comportamento da Petrobras e o presidente Zé Eduardo Dutra se encontrava na reunião. Isso tudo foi questionado por nós por conta de que eram comportamentos que afrontavam aqui, questionavam a própria lei de privatização de setores da área petrolífera, especificamente do setor petroquímico. Não me recordo que nessa reunião tenha se tratado do tema Rogério Manso. O doutor Rogério Manso era diretor da Petrobras, na área do abastecimento, antes do Paulo Roberto Costa, e ninguém, independentemente de ter sido nessa reunião ou não, eu acho que não, o que se questionava, o que se pleiteava era uma melhor disposição do doutor Manso e abertura para compreender os problemas específicos, legítimos, que o setor petroquímico precisava equacionar, pelos quais o setor passava, mas não que se tivesse pedido a saída do Dr. Manso. Se questionava a forma como ele conduzia os negócios que nós entendíamos à época que faziam em prejuízo aos interesses das empresas petroquímicas. Quando o senhor fala época, então, é antes de Marcelo assumir qualquer cargo no conselho da... Okay. Nós estamos falando de 2003, por aí, 2004. Ok, então. Muito obrigado, doutor Pedro, pela sua atenção. Sem mais perguntas, excelência. Só antes de passar aqui a palavra, só para ficar claro que a resposta foi um pouco... Quem estava nessa reunião, senhor Pedro, então? Nessa reunião, o presidente Lula, o presidente Eduardo Dutra, da Petrobras, eu não tenho certeza, né? Foi bom o senhor me chamar a atenção até para corrigir, eu não tenho certeza se o ministro Palocci estava. A ministra Dilma estava, o Zé Carlos Lubzic, presidente da Petrobras, da Braskem, doutor Emílio Odebrecht e eu. Tá certo, só esclarecimento. Então, outros defensores têm indagações? Não, excelência, obrigado. O Ministério Público tem pergunta? Tinha, rapidamente, assim. Senhor Pedro Novis, bom dia. Bom dia. Senhor Pedro Novis, em relação a essa reunião, o que estava em discussão, na verdade, era o entendimento da empresa a respeito da lei de privatização do petróleo editada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É isso? Sim, essencialmente é isso, porque o que se questionava tinha a ver com os planos que o presidente Zé Eduardo Dutra havia trazido a público em relação à petroquímica. Eram planos que indicavam o interesse da Petrobras e não se retirar do setor petroquímico, alienar ativos, mas ao contrário, seguir expandindo suas atividades no setor petroquímico. Tínhamos os problemas de fornecimento de nafta que comprometiam e atrapalhavam muito as operações da Braskem. Tínhamos problemas na área financeira e que, diferentemente de outros consumidores de produtos de combustíveis ou de produtos petroquímicos, nós não conseguimos prazos para pagamento por parte da Petrobras, ou seja, nós interpretávamos que havia ali, da parte da Petrobras, atitudes que eram extremamente prejudiciais ao projeto empresarial da Braskem. O projeto empresarial esse que eu repito, sempre entendemos como legítimo. Foi o que nos levou, nas conversas com o doutor Emílio,
a concluir pela necessidade de uma reunião com o presidente Lula, onde essas questões todas foram expostas e foi solicitado que ele se posicionasse em relação a isso como líder máximo do governo, e o presidente da Petrobras estava presente também. Foi o que o presidente fez. Acho que foi. Sim. E o senhor também, o senhor havia participado de discussões sobre o setor petroquímico também em governos anteriores? Menos do que neste, porque eu só me tornei presidente e CEO da Odebrecht em janeiro de 2002. Portanto, já era o final do governo do presidente Fernando Henrique, já era a campanha do presidente Lula, foi quando eu assumi. Mas eu acompanhava e conhecia alguma coisa do que se passava então. Certo. O senhor sabe dizer se o doutor Emílio Odebrecht também fez reuniões com, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para tratar do assunto petroquímico? O doutor Emílio Odebrecht sempre teve contatos na sua condição de falador e líder de um grupo que era, então, dos 3 ou 4 maiores grupos nacionais e financeiros, sempre teve contato com o presidente da República, mesmo antes do presidente Fernando Henrique, com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Lula, por conta de temas de importância para a empresa, para o país, né? Ele sempre teve reuniões com os presidentes. Pois não. Senhor Pedro, uma última questão. O senhor é acionista do grupo Odebrecht ou tem opções de ações do grupo? Eu sou acionista. A única relação que eu mantenho com a organização Odebrecht, meu acordo não me impede disso, é que eu sou acionista da holding da Odebinv, que é a controladora da holding Odebrecht S.A. Certo. Uma formação de uma reserva em ações da empresa que eu faço desde que entrei na organização há 50 anos atrás. Pois não. E por ocasião do seu acordo de colaboração, essa situação acionária se alterou? Houve diminuição ou aumento da sua participação acionária? Não, senhor. É a mesma que eu tinha. Pois não. Obrigado. Agradeço a sua colaboração e devolvo a palavra ao magistrado. Outros defensores têm questões? Ministério Público. Eu tenho, excelência. Bom dia, senhor Pedro. Bom dia. O senhor relatou que nessa reunião foi levado um pedido de posicionamento ao ex-presidente Lula. Qual foi o resultado da reunião, senhor Pedro? O resultado está descrito no anexo 2, se não me engano, do meu acordo de colaboração, em que o presidente efetivamente orientou a ministra Dilma, que então era a presidente do Conselho da Petrobras, no sentido de discutir e buscar, junto ao presidente Dutra, a solução para as questões que ele reconhecia que tinha cabimento que a organização Odebrecht estivesse pleiteando. Sem mais perguntas, excelência. Sem acusação, tem perguntas? O juiz não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do testemunha Pedro Augusto Ribeiro Noviço. Pode ter uma gravação.